Capítulo 2. Espiritualidade exagerada. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Mateus 4:2. Em 2007, quando eu já havia atingido o auge do meu peso, uma amiga de nossa família, Rosa Linfácio, que iniciou e lidera o Ministério Sabaote, com base em Milão e dezenas de igrejas espalhadas pela Itália e outros países, fez uma visita em Curitiba. Outra irmã, uma médica, acompanhava na ocasião. Tão logo que entrou em minha casa, a expressão de susto ao reparar meu tamanho não pôde ser disfarçada. Ela foi direta ao assunto. Pastor, perdoe-me. Você sabe que sou médica e não posso deixar de externar minha preocupação com o fato que você está cada vez mais pesado. Por isso preciso perguntar, você fez algum check-up médico recentemente? Sim, fiz há uns 2 meses atrás, respondi. Quais foram os resultados? Indagou ela. Excelente, está tudo bem. Diante de sua cara de descrença, pedi que minha esposa buscasse os exames, o que ela dispensou, dizendo não ser necessário. Depois de questionar se o check-up havia sido conduzido por um cardiologista e se as taxas de colesterol, triglicerídeo, glicose e pressão sanguínea estavam mesmo em ordem, eu garanti que sim, enfatizando, está tudo perfeito. E o que o seu médico lhe disse? Eu, todo orgulhoso, respondi. Ele jogou meus exames na mesa, visivelmente aborrecido, e disse que eu tinha mais sorte do que juízo, que achava surpreendente que alguém com mais de 150 quilos estivesse com resultados tão bons. Naquele momento, com toda a franqueza, ela replicou, pastor, perdoe-me por discordar da fala desse médico. Você não está tendo sorte, só está ganhando tempo. É que você ainda é novo. Eu estava com 34 anos na época e ainda não deu tempo de as consequências do seu descuido se manifestarem. Ela arrebatou a conversa com uma frase que aguilhou minha consciência pelos anos seguintes. O corpo é como um cartão de crédito. Primeiro você usa e depois você paga o que gastou. Por enquanto, você só está gastando e muito, mas eu garanto que daqui a pouco a fatura chegará e chegará bem alta. Ainda tentei lutar contra aquilo, resmungando no meu íntimo, que nada, eu sou um homem de Deus, como se exercer fé fosse uma forma de anular leis criadas pelo próprio Deus para serem respeitadas e obedecidas na dimensão natural. Eu, naquela época, achava que podia ser irresponsável e depois, pela fé, abortar a colheita da minha semeadura de negligência quanto ao cuidado do corpo. Como podemos ser tão insensatos e ainda espiritualizar nossos erros? Cerca de 2 anos depois daquela conversa, a tal fatura chegou e ela veio mais rápido do que esperava. Como já afirmei, primeiro chegou a conta da pressão alta e depois a fatura da diabetes. Fiquei chocado. Descobri que mesmo sendo um homem de Deus, eu era vulnerável às consequências das minhas escolhas. Percebi tardiamente, ainda que não tarde demais, que o meu corpo sofria os resultados das leis naturais sobre as quais fora criado para viver. E, portanto, não era certo tratar os assuntos com uma espiritualidade exagerada. Com o choque daquela constatação, resolvi ouvir os conselhos médicos e mudar a maneira de alimentar. Cortei a ingestão de açúcar, diminui drasticamente o consumo de trigo refinado, o que inclui pães e massas. Passei a dar preferência a legumes e saladas e em cerca de 1 ano perdi quase 30 quilos. Olha que bênção! Embora não fosse todo o peso que eu deveria eliminar, foi o suficiente para normalizar a pressão e o açúcar do sangue. Perdi peso e melhorei a saúde. A parte ruim eu já contei. Acomodei-me por cerca de 4 anos àquele novo peso, até que outras circunstâncias voltassem a chacoalhar tudo. Antes de seguir com essa história, é necessário enfatizar os danos que o engano da espiritualidade exagerada tem trazido a muitos, como trouxe a mim. Nós já aprendemos o caminho, temos que expor à mente a verdade da palavra de Deus para assim ser possível reprogramá-la. Vamos ao que a Bíblia diz a respeito. O ser completo. A constituição plena do ser humano envolve partes distintas. Observe o que Paulo escreveu a Tessalonicenses. O mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. A palavra grega que Paulo usou nesse versículo, trazida por tudo, é rótoletes,
que significa perfeito, completo em todos os aspectos. O conceito é uma santificação completa, o que se confirma em outras traduções, os santifique inteiramente, ou os torne santo em todos os aspectos. O que compõe o ser humano inteiro? Quais são as partes do todo? O apóstolo declarou que o ser humano completo é composto por espírito, alma e corpo, isso é, temos aqui o que na teologia é classificado por tricotomia, a divisão tríplice do nosso ser integral. Para conseguinte, entendemos no recado aos Tessalonicenses que a santificação total abrange as partes que integram o ser humano. Em outra epístola, Paulo elucida um pouco mais o assunto ao separar a impureza da carne e do espírito. Ele enfatiza que deve existir um trabalho de purificação, tanto de uma quanto da outra parte. Ou seja, não se trata de santificação por atacado, e isso Paulo chamou de aperfeiçoamento da santidade. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Se o processo de aperfeiçoar a santidade implica lidar com impurezas em partes distintas até que sejamos santificados completamente, é imprescindível enxergar e compreender a tripartição humana e suas particularidades. E isso pode ser visto nos detalhes que a Bíblia apresenta quando descreve a criação do homem. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou às narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. O relato bíblico da criação revela a partição do homem. Deus fez o boneco de barro, aqui se originou o corpo, soprou nele o fôlego de vida, que se originou o espírito, e então a combinação deles resultou aquilo que define o homem. Aqui se originou a alma vivente. Desde o início de todas as coisas, já vemos essa constituição tripla, aqueles que defendem a dicotomia, segundo a qual os termos alma e espírito são usados de forma intercambial para definir a mesma parte. Contudo, quero mostrar, com base nas Escrituras, a verdade da tricotomia humana. Por isso, não desanimemos. Pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova todos os dias. Nesse trecho da carta aos Coríntios, Paulo destaca somente duas partes, o homem interior e exterior. No entanto, a aparente dicotomia se dissolve quando olhamos para as outras informações complementares da palavra de Deus, que nos mostram uma subdivisão do homem interior em espírito e alma. Ou seja, temos assim homem exterior e interior, mas não apenas isso, porque o lado de dentro também é apresentado como sendo da constituição dupla. Observe outros versículos, Isaías 26:9. Com a minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim eu te busco ansiosamente. Lucas 1:46-47. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. O trecho de Hebreus, em especial, ilustra bem a separação. Juntas e medulas estão próximas, mas são distintas. O mesmo conceito é verdadeiro quanto a espírito e alma. Estão juntos, mas são diferentes um do outro e ainda podem ser separados. Essa subdivisão do homem interior também é constatada na tipologia do tabernáculo de Moisés. Considerado o lugar da habitação de Deus, ele possuía duas partes visíveis, a coberta, a tenda da congregação, e a descoberta, o átrio exterior. Contudo, seria equivocado chamá-lo de bipartido, visto que a tenda da congregação, por sua vez, era composta por 2 ambientes, o lugar santo e o santo dos santos, ou lugar santíssimo, separado apenas por um véu. Hoje, o homem é chamado nas Escrituras de morada de Deus e santuário de Deus, pois o Espírito Santo nele habita. O ser humano é o atual tabernáculo do Senhor. Assim como o interior do tabernáculo de Moisés, o interior do tabernáculo humano também é subdividido em 2 partes, espírito e alma. Em suma,
O que as escrituras ensinam é que somos homem exterior, corpo, e homem interior, alma e espírito. Em ordem de relevância, espírito, alma e corpo. Somos tripartidos, divididos em 3 partes distintas, e a obra santificadora também difere em cada uma delas, pois são partes distintas que requerem atenção e cuidados distintos. Espiritual versus natural. Nosso entendimento sobre o homem integral, espírito, alma e corpo, inevitavelmente afetará nossa maneira de lidar com aspectos práticos da vida cristã. Durante muito tempo, questões que muitos cristãos não consideravam espirituais eram classificadas como sem valor. No entanto, o homem não é somente um ser espiritual, ele também é constituído de alma e corpo. E nessas 2 dimensões há necessidade de não serem supridas apenas pelo que é espiritual. Por exemplo, Adão, o primeiro homem, quando estava no Éden, antes da queda, encontrava-se em perfeita comunhão com Deus, que o visitava diariamente. Ele não tinha nenhuma necessidade espiritual não suprida. Contudo, as Sagradas Escrituras nos mostram que o próprio Criador reconheceu que o homem estava solitário, de modo que decidiu criar-lhes uma companhia, uma esposa. Na verdade, a sentida pelo próprio Deus é que havia o ser humano uma solidão que não poderia ser preenchida por aquilo que é espiritual. O que o homem apresentava era uma necessidade distinta na esfera emocional. Semelhantemente, encontramos na palavra outra questão que envolve o corpo, e não somente o espírito e a alma. O Senhor ordenou ao homem que se alimentassem das árvores do jardim do Éden, com exceção das árvores da vida e do conhecimento do bem e do mal. Ninguém questiona se Adão, por ocasião da criação e antes da queda, estava ou não plenamente suprido na dimensão espiritual. De igual modo, nenhum de nós deixa de admitir que Adão também precisava de alimento, uma vez que seu corpo terreno não sobreviveria apenas de recursos espirituais. Outro exemplo bíblico que sustenta a mesma lógica é o episódio da tormenta que levou ao naufrágio o navio que conduziu Paulo e Roma, onde seria julgado por César. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperando vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peçam que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Atos 27:33. Cabe recordar que Deus havia alertado Paulo, por meio de um anjo, de que haveria livremente a salvação para o iminente naufrágio. Isso, além de ser uma excelente notícia, mostra a vontade e o compromisso divino de salvá-lo da morte prematura. Contudo, o pedido do apóstolo aos tripulantes para que se alimentassem revela que, mesmo havendo a promessa de livramento sobrenatural da morte por acidente, eles poderiam sim morrer devido à saúde debilitada. Se isso acontecesse, os únicos responsáveis seriam eles mesmos e não Deus. Não podemos confundir aquilo que recebemos do Senhor por meio de recursos espirituais com aquilo que, por ser natural, é de nossa inteira responsabilidade. Mesmo sabendo que Deus salvaria aquelas vidas, o apóstolo insistiu que cada um realizasse a parte natural, ou seja, que comesse depois que o navio encalhou e começou a ser destruído. O comandante ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se no mar e alcançar a terra, e os que não sabiam nadar, para eles a instrução foi que salvassem umas tábuas e os outros em destroços do navio. Ninguém espiritualizou a forma de alcançar o livramento prometido. Ninguém disse: se foi Deus que prometeu que ele nos salve. Nós nos recusamos a nadar ou boiar agarrados em destroços, porque a intervenção tem que ser espiritual. Nada disso, eles aceitaram a combinação de uma provisão espiritual de livramento com atitudes práticas que efetivassem o livramento. O resultado está registrado nas Escrituras, e foi assim que todos se salvaram em terra. A história mostra que a igreja, ao longo dos séculos, desprezou assuntos que não considerava espirituais. Por muito tempo, por exemplo, a questão de vida sexual dos casais não era abordada nem ensinada aos crentes, a não ser para destacar algo carnal, impuro e pecaminoso. A atual geração deveria erguer as mãos aos céus em gratidão pelo que se entende
e ensina nessa área hoje em dia. Alguns desses equívocos só começaram a ser ajustados quando se passou a enxergar o homem como mais que um espírito, ele também é constituído de alma e corpo. Estamos crescendo, mas ainda há muito engano a ser confrontado. O que é da carne é carne. Um texto bíblico que chamou minha atenção enquanto refletia sobre o desequilíbrio entre o que definimos como espiritual e carnal se encontra em João, no relato da conversa de Jesus com Nicodemos, homem chamado de mestre em Israel. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes do judeu. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos respondeu: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. A conversa gira em torno da verdade de novo nascimento, uma questão que Nicodemos, a princípio, não conseguia entender. Na visão dele, era necessário voltar ao ventre materno e repetir o nascimento natural. Para esclarecer seu equívoco, Jesus explica que o que é nascido da carne é carne e do espírito é espírito. O novo nascimento é essencialmente espiritual, e essa dimensão espiritual deve ser entendida e desenvolvida em nossa vida. Contudo, isso não muda o outro aspecto destacado por Cristo. O que é nascido da carne é carne. Não deixamos de ser seres físicos, naturais, só porque espiritualmente nascemos de novo. O novo nascimento não muda nossas condições físicas. Se alguém era obeso antes do novo nascimento, não deixa de ser. Na verdade, se alguém era obeso, vai continuar sendo. Só porque nasceu de novo, ele não vai mudar. Isso também se dá à nossa altura, cabelo ou qualquer detalhe do nosso corpo físico. As experiências espirituais não anulam a simplicidade da vida natural, que assim como o âmbito espiritual, também funciona debaixo dos princípios que Deus estabeleceu. O fato de Jesus ser o Filho de Deus, por exemplo, não o isentou de lidar com as necessidades físicas enquanto esteve em corpo terreno. Jesus teve fome, teve sede, sentiu cansaço e precisou oferecer o seu corpo natural, os devidos cuidados. Jesus teve de comer e beber, descansar e dormir. Não podemos espiritualizar essas questões. Fazê-lo seria insensatez. Nossas necessidades espirituais demandam atenção da mesma forma que as naturais, mas cada esfera tem sua própria provisão e, obviamente, uma não supre a outra. Observe o que Cristo disse na ocasião em que Satanás o tentou a transformar pedras em pães. Mateus 4,4. Está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus não disse que as pessoas não precisam de pão para alimentar-se. Ele disse que as pessoas não vivem só de pão, mas também da palavra de Deus. Ou seja, o espírito necessita do alimento espiritual, o pão divino, a palavra de Deus, enquanto o corpo precisa de pão terreno. São dimensões distintas e cada uma tem necessidade da própria provisão alimentar. Não podemos inverter as coisas. O pão terreno não tem o propósito de alimentar o espírito, assim como a palavra de Deus não tem o propósito de alimentar o corpo. Apesar da simplicidade dessas constatações, muitos na prática, por meio do estilo de vida, parecem ignorá-las completamente. Cuidados naturais. Encontramos na Bíblia um conselho de Paulo a Timóteo sobre não espiritualizar aquilo que é natural. Não beba somente água, beba também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5,23. Sabemos que Deus é um Deus de cura. Um dos nomes dos quais ele se revela nas Escrituras é Jeová Rafá, que significa o Senhor que sara. Há promessas e relatos de cura em toda a Bíblia, bem como na vida e no ministério de Paulo. Entretanto, não vemos o apóstolo aconselhando seu discípulo a apenas orar e aplicar a fé para resolver o problema.
Também não encontramos nenhum indicado do que Paulo tinha orado pelo assunto. Ele tão somente deu um conselho prático. Especula-se que o motivo de acrescentar vinho à ingestão de bebidas devia-se à má qualidade de águas onde Timóteo se encontrava. Isso, porém, é mera inferência. A verdade é que não sabemos ao certo qual foi o motivo. Talvez a enfermidade nem fosse oriunda de um problema com a água. Entretanto, o que sabemos com certeza é que Timóteo sofria com um problema natural, físico, uma enfermidade frequente. Então, o apóstolo sugeriu uma forma natural de resolver a questão. Por quê? Porque não havia necessidade de espiritualizar aquela situação. Hernandes Dias Lopes comentou a primeira epístola de Paulo a Timóteo, afirma: Timóteo era um jovem tímido e doente, cuidava dos outros, mas estava descuidando de si mesmo. Precisava dar atenção à sua saúde para poder cuidar da igreja. As pressões do ministério são enormes e Timóteo estava à frente da maior igreja da época, a igreja de Éfeso. Éfeso era a capital da Ásia, uma cidade complexa com muitos desafios. Os falsos mestres perturbavam a igreja e Timóteo precisava estava à frente da igreja na época. Éfeso era a capital da Ásia Menor, uma cidade complexa e com muitos desafios. Os falsos mestres perturbavam a igreja e Timóteo precisava lidar com as pressões que vinham de fora e também com as tensões que vinham de dentro da igreja. O desgaste emocional e os reflexos que esse desgaste tinham na saúde de Timóteo levaram Paulo a orientar o jovem pastor a cuidar de sua igreja. O ideal romano era uma mente sã num corpo são. Os efeitos benéficos do vinho como remédio contra distúrbios tônicos e formas de contrabalancear os efeitos da água impura eram geralmente reconhecidos na antiguidade. O vinho era usado tanto para doenças físicas como emocionais. Provérbios 31:6. O pai da medicina, Hipócrates, recomenda doses moderadas de vinho a pacientes para os quais a água sozinha faria mal ao estômago. Plutarco declara que o vinho é a mais útil das bebidas e o mais agradável dos remédios. Paulo é enfático em dizer que Timóteo, por motivos terapêuticos, deveria usar um pouco de vinho e não muito. É claro que esse texto não pode nem deve ser usado para justificar o consumo de álcool. Paulo se refere ao cuidado medicinais e não a uma licença para beber. De acordo com William Barclay, Paulo simplesmente está dizendo que não há nenhuma virtude em um ascetismo que faz o corpo mais mal do que bem. Semelhantemente, hoje em dia também há muitas enfermidades e problemas de saúde que poderiam ser resolvidos com ajustes de alimentação, sono e exercício físico. Contudo, insistimos em tratar questões naturais de forma espiritual. Um pastor que conheci sofreu com diabetes por anos, sempre pedindo oração por isso. Os médicos diziam que a prática de exercícios ajudaria e ele tentou. Decidiu fazer caminhadas diárias. Fez por um tempo e nada, nenhuma melhora. Deduziu assim que não funcionava. Um dia outro médico propôs que ele fizesse um teste, aumentar a dose de exercício até chegar a 2 horas diárias de caminhada. Resultado, ele ficou completamente curado. Não nego de forma alguma o poder curador de Cristo. Tenho testemunhos e intervenções divinas por ano, tanto na minha vida como de muitas pessoas. À luz do ensino bíblico, contudo, não posso aceitar que a única forma de melhora à saúde seja por meios espirituais, especialmente quando a pessoa optou por viver em deliberada negligência quanto aos princípios de cuidado do corpo instituído pelo próprio Criador. Eu mesmo ignorei durante anos os sábios conselhos sobre o cuidado do corpo por muitos me davam. Por quê? Porque cometi a insensatez de imaginar que, por ser um homem de Deus, não teria problemas de saúde. É verdade que contamos com provisão divina de cura e saúde para nosso corpo. Paralelamente, contudo, também é verdade que temos a responsabilidade de cuidar do corpo para evitar problemas. Quando Cristo foi ressuscitado, Lázaro deu primeiro uma ordem aos homens que lá estavam. Essa voz de comando precisou ser obedecida antes de que se realizasse o milagre. Então Jesus ordenou:
Tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há mais de 4 dias. Jesus respondeu: Eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra e Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou porque me ouvisse. João 11, 39 ao 41. Para mim, a lição é clara. Aprendi isso com meu pai, quando ainda era garoto. Jesus não tirou a pedra, mandou que os homens fizessem isso. Há 2 verdades reveladas aqui. Uma fala da responsabilidade humana, a outra do poder divino. Servimos a um Deus de intervenções sobrenaturais. Essa é uma verdade maravilhosa. Jesus ressuscitou um homem que estava morto havia 4 dias, já cheirando mal. Um milagre espetacular. Entretanto, mesmo disposto a fazer aquilo que nenhum ser humano poderia fazer, Jesus se recusou a fazer aquilo que o homem poderia fazer. Muitos cristãos, porém, não têm compreendido nem vivido dessa forma. Querem desfrutar de cura e saúde unicamente por meio da intervenção divina, sem que precisem fazer sua parte de cuidar do corpo. Sabedoria de prevenção. Melhor do que a possibilidade de apenas corrigir determinados problemas é saber que podemos preveni-los. De igual modo, mais importante do que buscar a intervenção divina em nossa saúde é saber preservá-la. É melhor prevenir do que remediar, já diziam os amigos. Há várias questões práticas na vida natural que não devem ser espiritualizadas. A relação íntima do casal é uma delas. A Bíblia nos revela que precisamos dar a devida manutenção a esse aspecto da relação conjugal. E se não fizer isso de forma espiritual, mas de maneira prática natural. Não se privem um ao outro, a não ser por mútuo consentimento por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retornem à vida conjugal para que Satanás não tente em vocês por não terem domínio próprio. 1 Coríntios 7:5. As Sagradas Escrituras orientam os cristãos de forma bem clara nessa matéria. Um casal não deve se privar da vida de intimidade física e sexual. Esse é o contexto da afirmação de Paulo aos Coríntios. A orientação divina explicou ainda a exceção. Só se justifica uma pausa na intimidade quando há mútuo consentimento dos cônjuges, por um breve intervalo e para se dedicar à oração. Contudo, ainda que o motivo seja uma busca mais intensa de Deus, Paulo instrui o casal a não alongar demasiadamente a pausa para evitar que Satanás explore uma possível falta de controle sobre o desejo não satisfeito de um dos cônjuges. Sempre ouvi que a forma de manter o diabo longe era por meio da oração, e isso é verdadeiro. Entretanto, quando o assunto é o casamento e a relação íntima dos cônjuges, a palavra de Deus nos revela que, apesar da oração, a negligência de cuidado com as necessidades sexuais do cônjuge abrirá uma porta para a tentação de Satanás, em vez de mantê-lo longe. Isso é sério. Se o casal quiser espiritualizar sua relação e viver só de oração, acabará criando um ambiente de vulnerabilidade que poderá destruí-lo. Isso é claro, não diminui o valor da oração, mas mostra que devemos entender a responsabilidade dele e também cuidar de forma prática daquilo que é natural. O fato de Deus desejar abençoar espiritualmente o matrimônio não dá a ninguém o direito de negligenciar a responsabilidade de cuidado físico e emocional com o cônjuge. Igualmente, o fato de Deus ter feito promessas de cura e saúde não nos dá o direito de negligenciar o cuidado com o nosso próprio corpo. Observe outro texto dessa praticidade da vida natural, que é a ordem divina para a prevenção de acidentes em uma casa. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço, para que você não traga culpa de sangue sobre a sua casa, se alguém de algum modo cair do terraço. Deuteronômio 22:8. Apesar de a Bíblia conter promessas de proteção para o povo de Deus, nela também há ordens de prevenção e cuidado. O Senhor estabeleceu um princípio claro: se a casa tem terraço, precisa ter parapeito também. Para quê? Para evitar acidentes. A prevenção é prática e não pode ser ignorada pelo fato de existir uma provisão espiritual de proteção. Não há na Bíblia orientação para que pessoas fiquem orando para que as outras caiam do terraço. A instrução divina é para que se construa parapeitos. É importante ressaltar que se alguém
caísse por falta de parapeito e viesse a machucar-se ou falecer, a culpa do sangue viria sobre o dono da casa, que não se preveniu do acidente. Apesar disso, muitos têm se recusado a construir parapeito em diversas áreas da vida e, tristemente, ainda atribuem os acidentes à vontade de Deus, como se tudo fosse inevitavelmente regido apenas por um plano superior divino e não pelas próprias escolhas individuais.